Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 34 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Os pastores de Israel, vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando ontem, né? Porque Deus ele tem sido muito incisivo, né, no juízo dele, inclusive recaindo sobre os pastores, né, de Jerusalém. Aqui no caso, né, a classe eclesiástica. Diz assim: então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano, que a aflição o espera. Pastores que alimentam a si mesmo. Acaso os pastores não desviam a alimentação do seu rebanho? Vocês bebem leite, vestem com a lã, abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidam das ovelhas fracas, não curam as doentes, não enfaixam as que estão feridas, não foram procurar os que desagarraram e se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas em dureza e crueldade. Por não terem pastores, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram uma presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos pastos e pelas colinas, por toda a face da terra. Mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouça a palavra do Senhor. Tão certo como vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando essas se perderam. Cuidaram de si mesmo e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do que o Senhor diz. Assim diz o Senhor soberano: agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu com o meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmo. Livrarei meu rebanho da sua boca e as minhas ovelhas não serão as suas presas. E aí ele vai falar, né? Aqui deu um exemplo de maus pastores e agora ele vai falar sobre o bom pastor. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de nuvem e escuridão. Eu as tirarei do meio do povo e das nações e as trarei de volta para a terra. Eu as alimentarei. E aí ele fala mais: elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas, lhes darei lugar para descanso, diz o Senhor soberano. Procurei as perdidas que desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as orelhas e as feridas e as fortalecerei as que estão fracas. Destruirei, porém, as gordas poderosas, sim, eu as alimentarei, mas com meu juízo, né? Então aqui ele está fazendo uma separação entre as ovelhas. Então,
Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho, e separarei as ovelhas dos bodes. Não lhe basta ficarem com os melhores pastos? Também precisam pisotear o resto? Não lhe basta beber água pura? Também precisam enlamear o resto? Porque meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisotearam e beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano: certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para o meu rebanho doente e faminto, até que se espalharam para as terras distantes. Portanto, usarei meu rebanho e ele não será maltratado. Julgarei entre o animal e o outro rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, e as alimentarei, e será o seu pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo, eu, o Senhor, o falei, né? Então, nós estamos vendo que esse bom pastor aqui, ele faz menção de Davi. Mas quando ele fala menção de Davi, ele faz a menção à descendência, né? Que viria da descendência de Davi, o verdadeiro pastor, o verdadeiro rei, né? E aí nós vamos ver que essa profecia, ela se cumpre onde? Lá em João 10:14, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então nós vamos ver esse cumprimento dessa promessa em Jesus. Farei uma aliança de paz com o meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Eles poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo em suas casas ao redor do seu santo monte. E no devido tempo enviarei a chuva que precisam, e haverá chuva de bênçãos. Os pomares, os campos, o meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança, quando eu tiver quebrado suas correntes da servidão e os resgatado daqueles que os escravizavam. Eles saberão que eu sou o Senhor. Né? Não serão mais presa para outras nações, nem serão devorados por animais selvagens, né? Tornarei sua terra conhecida por suas colheitas, e eles nunca mais passarão fome, nem sofrerão insulto das nações estrangeiras, né? Então, as promessas de Deus, elas não falham. E aí, nós vamos ver uma mensagem a Edom, né? Então, não é a primeira vez que nós estamos vendo aqui, no livro do profeta Ezequiel, falando, né, aos edomitas, né? Então, aqui, sempre eu torno a frisar que os edomitas, né, o povo de Edom, eles são descendentes de Esaú, o filho primogênito, né, de Isaac, irmão gêmeo de Jacó, né, para você se situar. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para o monte Seir e profetize contra seu povo. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano: sou inimigo. O monte Seir levantou a minha mão contra vocês para destruí-lo completamente. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desolada. Então você saberá que eu sou o Senhor Deus, né? Então nós estamos vendo, né? Não é novidade, já houve profecia anterior, porque esse povo, apesar de ser da descendência de Esaú, foi um povo que andou distante de Deus, né? E no capítulo 36,
é a restauração, né, de Israel. Filho do homem, profetize ao monte de Israel e transmita-lhe esta mensagem. E aí a mensagem é: assim diz o Senhor soberano, seus inimigos zombaram de vocês dizendo, bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso, transmita aos montes de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus inimigos o atacaram em todos os lados e tomaram a propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Portanto, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes e aos desfiladeiros. Assim diz o Senhor soberano: a ira do meu zelo arde contra estas nações, especialmente contra Edom, porque me desprezaram completamente e se apossaram de minha terra com satisfação e tomaram-na como despojo, né? Então aqui não é novidade, esse julgamento é um capítulo bem extenso, né? Vai até mesmo ao versículo 37, esse julgamento, né? Sobre Edom no capítulo 35 e no capítulo 36 essa restauração que Deus traz sobre Israel, né? E olha que interessante, portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano: eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merece, farei isto por causa do meu santo nome que vocês desonraram entre as nações. Eu lhe mostrarei a santidade do meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. Quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, saberão que eu sou o Senhor, pois eu reunirei dentre as nações e os trarei de volta à sua terra. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ajuda-nos todos os dias reconhecermos que Tu és o Senhor. Tu és o nosso Deus e não há outro como o Senhor. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.